Amém, irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos em uma série de sermões expositivos na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, por algumas semanas já. E hoje eu pregarei para vocês o quarto sermão, e na verdade será o terceiro sermão da série, da tríade, que fecha esta perícope, este texto maior, este parágrafo, onde começa no versículo 13 e vai até o versículo 14. E eu os subdividi, os irmãos lembram, eu fragmentei este longo parágrafo em 3 porções. E em cada uma dessas porções eu denominei tríade, primeira estrofe, segunda estrofe. E na verdade o conjunto desses sermões consiste em um tema maior que eu chamei de doxologia, um hino que canta a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira, segunda e hoje, terceira estrofe. Essa é a razão do termo que eu tenho utilizado aqui com os irmãos de tríade. Então eu tenho falado com os irmãos que a primeira estrofe, ou o primeiro ponto que nós paramos para analisar, versículo 3 ao versículo 6, onde Paulo canta a obra do Pai na redenção. Os versículos 7 ao versículo 12, lembrem-se, segunda estrofe, onde o apóstolo Paulo canta a obra do Filho na salvação. E hoje é o grande finale dessa tríade. Versículos 13 e versículos 14 que eu vou expor para os irmãos, onde Paulo canta a obra do Espírito Santo. Então vamos orar ao Senhor e pedir a Ele direção para que a exposição da sua palavra flua como Ele deseja e saiamos daqui essa noite edificados. Santo Deus, nós estamos em Tua presença e queremos Te pedir, Senhor, a Tua direção, que o Senhor me capacite mais uma vez, Senhor, para expor a Tua palavra aos Teus filhos e possamos, Senhor, entender aquilo que o apóstolo Paulo, lá no primeiro século, queria transmitir à igreja em Éfeso e às demais igrejas na Ásia Menor. Possamos, Senhor, ser edificados mais uma vez e em tudo o nome de Cristo ser glorificado. Amém. Amém? Irmãos, a música em sua sonoridade, tem o poder de adentrar os nossos tímpanos, e quando alcançando o nosso cérebro, ela por sua vez, e o nosso cérebro correlacionará eventos, ocasiões, como que um print desses que a gente faz nos nossos celulares, computador, uma imagem, uma foto, que vai ficar ali armazenado em nossa memória. Quem nunca ouviu uma música e foi levado a viver ou reviver a emoção, a exemplo do seu casamento, quando você beijou o noivo ou a sua noiva pela primeira vez, ali no altar? Aquela música que te faz lembrar dos bons momentos, como o nascimento dos seus filhos, quando pela primeira vez no seu regaço você os embalou pela primeira vez. Aquele primeiro choro, o som do primeiro choro, o balbuciar das primeiras palavras, papai, mamãe. É muito emocionante recordarmos. Aquela amizade antiga que há muito você não vê, ou aquela saudade daqueles que nesta vida você não verá mais. Aquela música que nos faz lembrar os velhos conselhos, o dia em que você nasceu de novo, quando que em Cristo Jesus você veio aos pés do seu Senhor, aos braços do Mestre, rendido em arrependimento. A música tem este poder, o poder de nos fazer relembrar.
E por vezes, irmãos, nos esquecemos de muitas coisas boas que Deus já proporcionou em nossas vidas. Nos esquecemos nessa vida, e embora que nestes acordes da vida, tocados pela soberania de Deus, sejam tons maiores, menores, dissonantes, diminutos, a verdade é que Cristo é o maestro de nossas vidas. Ele é quem dirige a nossa história, quem escreveu, tipo que esta pauta musical, com a perfeita nota, com o perfeito tom. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nessa noite, nos faça lembrar de sua pessoa, da sua obra, e que tanto a sua pessoa quanto a sua obra não seja por nós esquecidas. Paulo canta a obra do Espírito Santo, versos 13 ao verso 14. Por favor, acompanhe comigo. Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Essa é a terceira estrofe, a tríade final. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. A sentença que abre, irmãos, o verso 13, acompanhe comigo aí no texto, põe os olhos no versículo 13, é a expressão em quem também vós. Estão vendo aí a primeira linha, a primeira frase, a primeira oração, em quem também vós. Essa expressão tem de comunicar que Paulo, ao mesmo tempo que deseja expandir, Paulo agora quer expandir a doutrina da redenção que ele já vem comunicando, porque ele já vem desenvolvendo seus aspectos como que um rio, um escopo doutrinário, e a gente vem trabalhando isso aqui. Lembre-se como nós seccionamos, eu falei verso 3 e 6, obra do Pai, verso 7 a 12, obra do Filho, e agora 13 e 14, obra do Espírito Santo. Quando vemos Paulo dizer, em quem vós, percebemos que Paulo objetiva, ele tem um objetivo, destacar dois grupos, ou dois povos, por assim dizer. Gente que, escolhido por Deus desde a eternidade passada, são reunidos em uma mesma fé e em uma mesma esperança. Paulo tem esse desejo aqui. São reunidos a uma mesma fé e uma mesma esperança. Dois povos. E quem são estes dois grandes grupos, ou estes dois povos que a gente vai ver aqui? Evidentemente que, em uma primeira leitura, isso pode passar bem desapercebido diante de nós. O primeiro povo é o povo de Israel, obviamente, o povo judeu, dos quais procedem a lei, os profetas, as escrituras sagradas. O descendente prometido que esmagaria a serpente, a cabeça da serpente, que é Satanás. O segundo grupo, o segundo povo, digamos assim, seriam os povos gentílicos, todos os gentios espalhados por toda a face da terra. E para entendermos melhor isso, porque como eu disse, passa aqui meio que desapercebido quando nós lemos esse termo, eu vou precisar chamar a atenção dos irmãos aqui a uma palavrinha aqui no texto. Uma pequena palavrinha, a palavrinha é em. Ela é uma preposição, irmãos. Veja aí no texto, versículo 13. Em quem também vós. Este em aqui, ela é uma preposição. E qual é a função de uma preposição quando a gente estava lá na escola? Qual é a função de uma preposição em uma frase? A função gramatical básica desta palavrinha, de uma preposição, é ligar
conectar ideias, frases, palavras, assuntos que estão subordinados um ao outro. Então, Paulo escolheu esta partícula para que pudesse ligar todas as ideias e ensinos que ele vai desenvolver. No versículo 13 e versículo 14, essa palavra em vai fazer a ligação de tudo que Paulo está ensinando nos versos anteriores, e em específico o verso 12, a tudo que ele vai desenvolver agora nos versos 13 e verso 14. Os irmãos entenderam? Vamos ver como essa relação se dá. Vamos ver o versículo 12. Nós vamos ler todo o versículo 12, mas a gente vai se concentrar a atenção na parte B do versículo 12, por favor. Diz assim, o versículo 12: a fim de sermos para louvor da sua glória. Veja agora aqui a parte B. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Lembra, a preposição em, seguido do pronome relativo masculino singular, quem, em quem. Está vendo aí no texto? Verso 13, olha aí por favor, verso 13. Em quem? A gente tem uma preposição e a gente tem um pronome relativo, singular. Aqui, apresentado pelo apóstolo Paulo. No verso 13, temos essa expressão que conecta tudo que será construído. Verso 12, 13 e 14. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Vamos desembrulhar melhor isso. O verbo aqui que foi traduzido na expressão de antemão esperamos, é o verbo grego, uma palavra só. Eu sempre tenho trazido aqui para os irmãos a expressão de verbo grego e tenho trazido também o seu significado, para que vocês percebam o quão glorioso é a palavra de Deus, como expande a ideia. Às vezes, quando foi traduzido, a gente perde um pouco o poder que a palavra tem, o alcance que ela quer chegar. Veja que essa expressão de antemão é traduzido para nós e é um verbinho só. O verbo grego é a palavra proilepso. E qual é a função dela? Qual é o sentido semântico dela aqui no texto, meus irmãos? Ela abriga o seguinte significado: aquele que primeiro pôs a sua confiança em alguém. Quando Paulo usa aqui a expressão de antemão esperamos, ele está querendo comunicar que uma certa categoria de pessoas colocou antecipadamente sua esperança em alguém, colocou o seu desejo, colocou as suas expectativas em alguém. E o texto nos diz lá no finalzinho do versículo 12, em Cristo Jesus. Este povo foram os primeiros a colocar a sua esperança em alguém. Quem é esse alguém? Jesus. Foi colocada a sua esperança. E aqui no versículo 12, este alguém é Jesus. E Paulo está dizendo que nos primeiros a conservarem, os primeiros a aguardarem a promessa de Cristo, os primeiros a crerem no ungido de Deus, foram eles, os judeus. E isso está expresso no próprio texto. E um dia Jesus falou lá no capítulo 4, versículo 22, que a salvação advinha dos judeus. Quando ele se encontrou com uma mulher samaritana, e ele disse: a salvação vem dos judeus. E nós sabemos, irmãos, que somente os judeus piedosos eram aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo e que esperavam Ele, conforme as Sagradas Escrituras assim profetizavam. Mas a graciosa obra de Cristo alcançou também um outro povo. A gente vê que o primeiro povo piedoso dos judeus piedosos, que esperavam a Cristo, esta graça alcançou aqueles piedosos, mas a graça salvadora não ficou apenas nos judeus. Ela vem alcançar um outro povo, cuja salvação já havia sido destinada e decretada desde a eternidade passada. Vocês lembram das exposições passadas? Sempre
aquilo que já havia decretado da eternidade para este povo também, os gentios. E como é que se deu isso, essa salvação a este povo? Veja aí o verso 13, vamos ler. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. O que é isso? Paulo está dizendo que aos Efésios, e bem como também a todas as demais igrejas da Ásia Menor, que eles, no caso aqui, no texto, vós, é um pronome também, indicando os gentios, indicando os gentios, que eles também foram alvos e foram feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, quando a palavra de Deus diz, quando ouvistes a palavra da verdade. Veja aí o texto. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Que palavra foi essa? Foi uma palavra comum? Uma palavra qualquer? Não. A palavra aqui é a palavra verdadeira. A palavra que flui de Deus, os decretos de Deus, os ensinos puros de Deus, que foram revelados e comunicados a este povo também. A palavra, a expressão aqui é logos aletheia, palavra verdadeira, palavra da verdade. Quando eles ouviram a palavra da verdade, essa promessa veio sobre eles. Aquilo que foi decretado no passado veio sobre eles quando eles ouviram a palavra da verdade, quando foi comunicado a eles, por meio de quê? O texto diz, o evangelho da vossa salvação. O que chegou aos ouvidos dos Efésios e de todos os outros convertidos gentios da Ásia Menor, não foram conselhos de homens, não foram palavras vazias ou filosofias de homens, foi a palavra da verdade. Esta é a palavra que tem poder de transformar o ser humano e que pôde fazer com que os ímpios ali, os gentios, fossem agora participantes da graça. Quando eu e você ouvimos o evangelho e pela graça o Espírito Santo agiu no nosso coração, e ele destampou a cera espiritual que estava em nossos ouvidos e removeu a cegueira que estava em nossos olhos. E quando a graça e o brilho do evangelho raiou em nossos corações, participamos então dessa graça salvadora. Aquilo que foi decretado na eternidade passada para nós veio e nos alcançou. E Paulo está dizendo aqui a estes irmãos: vocês que eram do outro grupo, cujo os segredos revelados estavam ainda obscurecidos para vocês, o Senhor, pela sua graça, vos tornou conhecido pelo Evangelho, o Evangelho da vossa salvação. O que é que salva o pecador? O que é que salva o perdido? A pregação do puro Evangelho. O que é que restaura uma alma caída no pecado? A pregação do puro Evangelho. O que torna uma igreja madura? O que torna uma igreja firme? Uma igreja com um propósito? A pregação do santo Evangelho. Uma igreja, para que ela cresça, para que ela desenvolva os seus aspectos, o seu chamado específico local, ela precisa ter no seu púlpito, ela precisa ter nos seus grupos de ensino o evangelho da vossa salvação. Isso precisa ser repetido, precisa ser constantemente colocado. O evangelho é a nota que nunca pode ser esquecida. E o que consiste esse evangelho? Consiste na obra salvadora do Filho, no plano eterno do Pai, na redenção que o Pai fez aos seus escolhidos. São a obra do Pai que o apóstolo canta, a obra do Filho que o apóstolo canta, e também aqui a obra do Espírito Santo. E eu já venho trazendo, assim de maneira bem específica para vocês, nos sermões passados. Este evangelho da salvação, o evangelho soterológico, que salva o homem da condenação eterna, que tem o poder de tirar o homem da lei do pecado que é a morte.
O Evangelho tem esse poder. Paulo está dizendo: em quem também vós, ou seja, os gentios, conforme está escrito, tendo nele crido. Este povo, os gentios, foram alcançados na esperança da graça da salvação. E agora, pela fé, o Evangelho de Cristo Jesus, em que nós todos aqui somos participantes. Você se sinta agraciado por isso, privilegiado por isso. E não parou por aí, irmãos. Uma coisa muito maior, uma coisa maravilhosa, na verdade, acontece quando o indivíduo é objeto do Evangelho. Quando nós fomos alcançados pelo Evangelho, algo maravilhoso aconteceu, uma consequência. Veja o texto ainda aí. Verso 13. O final. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é glorioso, irmãos. Você sabia que quando você creu, você foi selado com o Espírito da promessa? Você se deu conta disso já? Quando você passou a crer na maravilhosa graça salvadora, quando você passou a dar crédito, a acreditar, a colocar a sua esperança, primeiro o judeu foi aquele primeiro grupo que pôs toda a sua confiança em alguém que é Cristo. O Evangelho veio para você, e ao ouvir o Evangelho você colocou toda a sua confiança em Cristo Jesus. E quando você fez isso, o Pai e o Filho enviou o Espírito da promessa e te selou com esse Espírito da promessa. O Evangelho da cruz veio para você e você foi marcado pelo Espírito, uma marca como uma insígnia. A palavra selo aqui no texto, irmãos, significa que Deus marcou este povo de maneira distintiva. E quem é esta forma distintiva? É o Espírito. Deus salvou e marcou este povo Som. Obrigado. Deus salvou e marcou este povo de maneira distintiva com o seu Santo Espírito. Aqueles que creram. E a palavra selo indica isto. Paulo está lançando mão aqui no texto, irmãos, de uma metáfora, que é uma figura de linguagem, uma figura literária, metáfora, onde Paulo está utilizando isto para comunicar verdades doutrinárias e espirituais. Selo, ele está pegando esta comparação. Oi? Obrigado, querido. Ele está fazendo essa comparação aqui para derramar verdades espirituais. Que verdades são essas? Eu quero trazer isso para os irmãos. No tempo de Paulo, as cartas, os documentos, que eram importantes documentos, importantes cartas, uma vez redigidas, elas eram seladas através dos seus signatários. Quem são estes homens? Quem são essas pessoas? Aqueles que marcavam com um sinete. Como que um sinete? Às vezes era uma cera bem fininha que era colocada em um anel, um sinete vinha e marcava ali aquela carta. E ao mesmo tempo selava aquela carta. Tinha uma insígnia ali que mostrava de onde era aquela carta, a origem da carta. Então a carta possuía uma origem verdadeira, garantia originalidade, garantia autoridade, pertencimento, confiabilidade, veracidade e outros predicativos que asseguravam a idoneidade de tal documento.
Quando você foi selado com o Espírito Santo da promessa, estas coisas aconteceram em você. Você é um povo idôneo. Amém? Você é um povo marcado, que pertence a uma origem, embora esteja ainda neste mundo. Você não pertence a este mundo. Este selo em você diz que você não pertence a si mesmo, que você pertence a alguém, a Deus. Esta marca em você, meu irmão, esta insígnia que ficou em você e que não será mais removida, que não pode ser removida. Lembre-se do primeiro sermão, quando a gente mostrou aqui que quando você é salvo para sempre. Porque a sua salvação não é assegurada nas suas obras, mas nos méritos de Cristo. O Espírito Santo é essa insígnia, esta marca em você, que lhe assegura tudo isso. A originalidade, o pertencimento, você pertence a Cristo, então você não pertence a si mesmo. O Espírito Santo é assim, meus irmãos. Ele é aquele que vem sobre o cristão e aplica toda a obra da redenção no coração deste indivíduo. Toda a obra do Pai, o Espírito Santo vem e aplica. Toda a obra do Filho, o Espírito Santo vem e aplica. Toda a obra de si mesmo, do Espírito Santo, ele vem e aplica no coração, na mente do indivíduo, para que ele glorifique a Deus. Para que você viva uma vida glorificando a Deus. Isso é muito importante. Ele vem, regenera o coração, na instrumentalidade do Evangelho, da graça. Ele vem sobre o pecador salvo pela graça, e Jesus vem e batiza este pecador salvo no Espírito Santo, que é o penhor da salvação. E ele leva esse indivíduo que foi salvo e alcançado pelo Evangelho ao corpo místico de Cristo. O que é isso? É a igreja. O Espírito Santo opera nisso. Você pertence a um povo, a igreja de Cristo. Amém? Por isso você não pode ficar fora da igreja. Por isso você não pode ceder à tentação de não comungar na igreja, na Assembleia dos Santos. Porque você tem um selo. Você que está em casa também, está nos ouvindo, você foi selado. E por que não voltou ainda para a casa do Senhor? Pandemia chegou, já passou. É hora de retornar. Quando não congregamos, ferimos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não podemos promover essa ideia no meio dos santos. Sim, a internet é uma ferramenta que alcança as pessoas em outros locais, mas não podemos tornar ela o ponto principal. Precisamos congregar, porque nós não nos pertencemos a nós mesmos. Somos pertencentes a um povo que foi incluído no corpo místico de Cristo, a igreja. Estão entendendo? Então o Espírito Santo faz todas estas coisas e ele também equipa este indivíduo. Ele equipa com dons, com talentos. E qual é o objetivo de ele equipar você? Para que você sirva e edifique a igreja mutuamente. Para que os santos sejam edificados. Olha quanta maravilha está acontecendo aqui na obra do Espírito Santo, que Paulo está cantando. O Espírito Santo, ele vem, convence outros lá fora do pecado, da justiça e do juízo, para operar todas estas coisas nessas pessoas também. Isso é maravilhoso. E aí ele vem e habita dentro de nós, com o Pai e com o Filho. Quem habita dentro de você é o Deus Trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como diz o texto aí, olhem, o Espírito da promessa, o finalzinho do verso 13. O Espírito da promessa. O Espírito prometido, irmãos. Prometido por quem? Pelos apóstolos,
verotestamentários, aqueles homens do Velho Testamento. Prometido por eles, a exemplo de um profeta. Ezequiel, capítulo 36. Não vá não, eu tenho aqui, eu vou ler para você. Versículo 36, capítulo 36, versículos 26 e 27. Olha a promessa. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Uma regeneração. Aqui é o âmbito da regeneração. Deus está falando pela boca do profeta que ele mudaria o coração do homem. Ia trazer uma regeneração no coração do homem. Aí, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E agora, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos e guardes os meus juízos e os observeis. Essa promessa. Na regeneração, o Espírito Santo habitando em você. Ele é o Espírito prometido também pelo profeta Joel, um outro profeta veterotestamentário, um outro profeta do Velho Testamento. E nesta promessa ele diz lá, tem aspectos escatológicos, coisas para o futuro, mas também tem coisas para a realidade do presente. Derramarei sobre vós o meu espírito sobre toda a carne. Que toda a carne é essa? Judeus e gentios, que vão sendo incluídos no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? E o próprio Jesus falou lá em João, no capítulo 14, versículo 26, quando ele diz assim, olha, mas o Consolador, o Parácletos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo, como vemos aqui no verso 14, olha agora, verso 14, Efésios capítulo 1. O qual é o penhor da vossa herança. O Espírito Santo, o qual é o penhor da vossa herança. A ideia aqui da palavra penhor, irmãos, que Paulo usa, prestem atenção, isso é maravilhoso. Esta ideia aqui, a palavra penhor, é uma garantia. Olha como a sua mente vai expandir mais essa compreensão. É como que uma garantia, como parte de um valor creditado. O Espírito Santo é como se fosse parte de um valor creditado em nós, por antecipação, como que uma prestação adiantada. Essa palavra penhor no original, no grego, traz esse campo semântico. O Espírito Santo é como que um pagamento adiantado para nós. Uma graça que foi nos dada antecipadamente. O que Paulo está comunicando aqui é que a ação do Espírito Santo nos crentes hoje faz com que os santos, eu e você, todos nós, judeus salvos em Cristo, ímpios salvos em Cristo, os gentios que são redimidos, já sintam os sabores, as texturas, as nuances das coisas do mundo que virá, do que está por vir. Então é como que o Espírito Santo trouxesse para nós esses sentimentos, esses sabores que nós podemos já ter aqui nesta vida. Este é o pagamento antecipado. Essa é a razão da palavra penhor da vossa salvação. Você, neste mundo, pode viver ainda aqui, agora, nesta era, lampejos da graça vindoura, daquilo que está por vir. Quando estaremos, como diz o texto, defronte da nossa herança, desfrutando em plenitude os privilégios que está em Cristo, aquilo que já foi preparado para nós, como que o Espírito Santo fizesse isso. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 21 e 25, Paulo está também tratando aspectos nessa conjuntura, e eu quero ler para vocês, para que vocês possam ver com maior clareza como o Espírito Santo hoje, que é esse penhor, opera já coisas, como eu falei, nuances do mundo que vem em nossas vidas. Ele
é como as primícias daqueles que são salvos. O texto lá diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 21 até o 25, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias, até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Nós, eu e você, temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como é esperança? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Olha, irmãos, você quer um exemplo mais claro? O fruto do Espírito Santo, que é manifestado no amor, na alegria, na bondade, na benignidade, na longanimidade, na fidelidade, mansidão e domínio próprio. São frações que eu e você já sentimos, quando que na plenitude viveremos isso em totalidade. Às vezes você consegue ser uma pessoa mais amável, mas não consegue se dominar ainda. Você precisa amadurecer esse aspecto. Às vezes você é uma pessoa alegre, mas ainda não tem um tom de benignidade. Você precisa buscar isso. Todas essas frações vêm a nós pelo Espírito Santo. Mas um dia estaremos como sua propriedade, seu patrimônio, e viveremos isso em plenitude, para louvor da glória, como diz aqui o texto. Irmãos, exposto o texto, os 2 versículos, eu quero caminhar para as minhas conclusões finais, me dirigindo a vocês em 3 termos, e o primeiro é o seguinte. Primeira aplicação. Essa doxologia que nós cantamos juntamente com Paulo não pode ser esquecida. Toda vez que somos expostos pela palavra de Deus, nos tornamos mais responsáveis pelaquilo que nós ouvimos. Nós não podemos nos esquecer dessa doxologia, deste hino de louvor. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e sendo ele a terceira pessoa da Trindade, infelizmente ele é muito mal interpretado, muito mal compreendido, sendo ele essa terceira pessoa da Trindade. Há grupos no evangelicalismo que tendem a colocar o Espírito Santo no lugar onde ele não deveria ser colocado. E existem também outros grupos, e eu posso dizer isso até para o nosso grupo, os fundamentalistas, que chegam a serem tão frios que esquecem até que o Espírito Santo é Deus, e nem mencionam ele nas suas reuniões. Nós não podemos esquecer. Nós cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é consubstancialmente ao Pai e consubstancialmente ao Filho. Uma igreja, irmãos, que se afasta tanto do Espírito Santo, a ponto de ficar seca, fria, sem paixão ou sem misericórdia. Esse é o resultado quando a igreja se afasta do Espírito Santo. Quando aquele que foi selado extingue o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos adverte lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5:19, isso aqui é uma advertência, irmãos. Não apagueis, não extigais, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É a sua responsabilidade. Olha, não faça isso. A falta de amor, a falta de perdão,
a falta de zelo, todas estas coisas esfriam a ação do Espírito Santo na comunidade dos santos, a ponto que a igreja começa a rachar, começa a sangrar, começa a perder as suas evidências claras de povo de Deus. E o que se vê no meio de um povo desse? Discussões, partidarismo, barganha, essas coisas que não procedem de Deus, o medo, a falta da disciplina. Isso reflete que aquela igreja já está fraca, a ponto que ela já está quase morta. Vejam, irmãos, Paulo está cantando a obra do Espírito Santo à igreja em Éfeso, e esta carta, como eu já falei no segundo sermão, pode ter sido uma carta encíclica, ela podia estar ecoando a todas as igrejas na Ásia Menor, na Europa, em todo canto. Chegou para nós também. Deus está usando o seu apóstolo para dizer: não esqueça do Espírito Santo. Não esqueçam que vocês foram selados. Não esqueçam que no mundo você sofrerá a tentação de esfriar a ação do Espírito Santo. Oh, irmãos, nós precisamos colocar as mãos na nossa cabeça e pensarmos: o que é a igreja do Senhor sem o Espírito Santo? Ela não é nada. Não há igreja sem a ação do Espírito Santo. Não há igreja sadia, não há igreja santa sem a ação do Espírito Santo. A plenitude da igreja consiste na adoração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles devem ser glorificados. E muitas vezes relegamos o Espírito Santo por conta do que nós achamos, os nossos caprichos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, de toda a igreja dele. Precisamos voltar a pensar, a refletir, a considerar as nossas ações entre nós mesmos e percebermos se elas têm glorificado ao Senhor, se nós temos sido instrumentos da verdade do Senhor para abençoar outros ao nosso redor e cumprir aquilo que a palavra de Deus diz que devemos cumprir. Este louvor não pode ser esquecido. Pode ser que este tom agora ficou mais tenso, uma nota mais grave, mas a palavra de Deus tem estas coisas, irmãos. O nosso Pai, Ele açoita o Filho que Ele ama, e a quem Ele selou, Ele fará isso, para que este Filho seja recuperado, para que a igreja seja recondicionada. E nós devemos nos alegrar quando nós ouvirmos verdades como esta. Isso é prova do amor de Deus. Isso é prova de que Ele está operando no meio da igreja. Verdades como essa, quando chegam para nós e nós revivemos, mostra que Deus tem misericórdia e graça na igreja local. Uma das evidências que a igreja se esfriou a ponto de extinguir e apagar é aquilo que eu falei: a falta do perdão e a falta de amor. Aquela igreja, irmãos, em Efésios, os Efésios em Éfeso, era tão vibrante. Lembram como a gente começou? Tão vibrante, maravilhosa, testemunho bom. O pastor dela inicial, o apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, um dos fundadores, só gente boa, só gente piedosa. Mas ela se esfriou tanto, esqueceu do Espírito Santo, que anos depois Jesus teve que falar com o apóstolo Paulo que enviasse uma carta para eles. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz lá: tenho porém contra ti que abandonastes o meu primeiro amor. Lembra-te, porém, de onde caístes, e arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Precisou ser advertida. No versículo que se segue, ele ainda diz assim: olha, em breve a te virei, e vou retirar de ti o teu castiçal, se não te arrependeres. Quantas igrejas, irmãos, já morreram e deixaram de existir, porque afogaram a ação do Espírito Santo.
O destino de uma igreja local, quando ela não se prostra e se arrepende dos seus pecados, os quais apagam a ação do Espírito Santo, é por mais gloriosa que ela seja, por mais virtuosa que ela seja, ela vai definhando até o ponto que ela deixa de existir. Vai na Turquia hoje, onde ficava essa igreja, e procura uma das 7 igrejas da Ásia Menor, se você vai encontrar uma das 7 cartas que foi endereçada às igrejas. Procura uma delas, você não vai encontrar nenhuma. Por quê? Porque elas se afastaram disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, de tal pecado, de deixarmos o primeiro amor, de nos esfriarmos a ponto de perdermos a virtude do Espírito Santo em nosso meio. A nossa denominação não crê em continuismo, que são dons, né, que se movem como os pentecostais, não, mas isso não significa que a gente não crê no Espírito Santo e não quer a ação dele ativa em nosso meio. Segunda reflexão, o Espírito Santo está conduzindo a sua igreja, e Ele quer fazer isso, a nova eternidade, a vida de eternidade. Irmãos, reconhecendo tudo que eu estou falando, e esta maravilhosa obra graciosa do Espírito de Deus, na redenção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nossos corações, os quais estas obras têm nos equipados para propagarmos o Santo Evangelho da Glória até a vinda do nosso Senhor. Ele está equipando você e a mim agora, através dessa palavra, para que a gente brilhe e glorifique o nome dEle. Prove os lampejos do mundo vidouro, até que tenhamos o corpo glorioso, até que Ele complete a sua salvação em nós. Que vai ser quando Ele manifestar-se de uma vez por todas e transformar os nossos corpos fracos, efêmeros, em um corpo semelhante ao dele, um corpo de glória. Você crê nisso? Se você espera nisso? E por último, Ele, o Espírito Santo, ainda hoje está reunindo povos em todas as línguas e nações a uma mesma fé e a uma mesma esperança. O Espírito Santo está realizando o seu ministério, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz isso no pecador, lá fora, e faz isso no santo, o crente salvo hoje. Então essa palavra deve estar também fustigando o seu coração, convencendo você dos seus pecados, da justiça e do juízo. Se você é um escolhido de Deus, irresistivelmente o Evangelho vai te alcançar. Você que está aqui ou que está acompanhando pela internet, se você é um escolhido de Deus, este Evangelho, por mesmo que essa mensagem seja dura, ela se torna um favo de mel para você. O Evangelho te alcança o maior impenitente aos olhos dos homens. E você virá prostrado a Cristo, à cruz de Cristo, em arrependimento e quebrantado. E você que ainda não participou dessa salvação, ao ouvir o Evangelho e sendo salvo, será selado pelo Espírito Santo de Deus. Então venha hoje, você que me ouve e que deseja esta graça. O santo já regenerado, venha em arrependimento também. Aquele que não tem aliança com Deus, se arrependa dos seus pecados e venha a salvação de Cristo. Homens vis como eu e você precisam da ação do Espírito Santo, que nos reúne a Cristo em uma mesma fé, em uma mesma esperança. Oremos. Bondoso Deus, louvamos o teu santo nome. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Obrigado por este texto maravilhoso e por esses dias que nós estamos dedicando, ouvir a tua voz por meio do apóstolo Paulo na carta aos Efésios.
E hoje, Senhor, nós te pedimos e te clamamos, não nos faça esquecer do Espírito Santo, da obra que Ele realizou em nossas vidas e que Ele está realizando, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Salva, Senhor, pecadores, traz, Senhor, os que estão longe para Ti e os agregue ao Teu corpo. Que a Tua igreja, Senhor, seja forte, seja viva ao longo dos anos. Restaura esta igreja, restaura as igrejas, Senhor, no Brasil e no mundo, na consciência, Senhor, de que devem louvar sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Irmão,